Você sabia que 60% dos colaboradores, das pessoas que estão no ambiente de trabalho, atribuem o seu adoecimento mental ao seu gestor direto? Pois é, gente. Esse número, ele é impactante, né? Quando a gente pensa justamente sobre isso. E a grande questão é que a gente precisa, e hoje a gente vai falar sobre como a liderança, sem se perceber, ela acaba, através dos seus comportamentos, alguns dos seus comportamentos, levando ao adoecimento silencioso da sua equipe. Nem sempre, e eu quero que vocês escutem, assim, né, gravem muito bem essa frase que eu vou dizer agora, porque ela é super importante, porque nem sempre a liderança que adoece, ela grita. Muitas vezes, ela silencia de forma educada e fatal. Seja bem-vindo ao Segunda Segura de hoje, 28 de abril, última segunda-feira do mês, para a gente falar sobre esse tema, a liderança que adoece, comportamentos comuns que ninguém percebe. E, gente, eu sempre que eu tô aqui com vocês, eu costumo dizer que desde que eu criei a minha empresa, isso há quase 11 anos já, eu tenho um objetivo muito claro, né? Quando eu criei a Mindshift, que é uma empresa que trabalha com treinamentos e consultoria, né, na área de liderança e cultura organizacional, o meu grande objetivo sempre foi fazer com que bem-estar e performance pudessem coabitar o mesmo espaço, que estivessem presentes no mesmo grau de importância e visibilidade, contribuindo para que a gente pudesse sim ter ambientes de trabalho leves, produtivos e inovadores. Mas obviamente eu não consigo cumprir esse propósito sozinho, mas eu tenho certeza que todos nós juntos aqui a gente vai conseguir construir, levar esse propósito de construir ambientes mais leves, produtivos e inovadores. Então, o meu convite para você é justamente que você possa pegar e já compartilhar essa live Segunda Segura com um amigo que precisa também ampliar sua consciência e entender que a forma da gente liderar, né, hoje em dia, ela está mudando, requer novas habilidades desse líder, né, e que sim, existe um caminho para que a gente possa liderar mantendo e tendo resultados sustentáveis sem se descuidar do bem-estar. Então vai lá no aviãozinho, já compartilha. E se você é novo aqui, é a primeira vez, lembra que tem o meu grupo VIP, eu sempre falo, tem o meu grupo VIP gratuito, um grupo fechado, onde você tem acesso à gravação dessa live, aos resumos dos principais pontos, ferramentas de como transformar esse conhecimento em prática, cases, artigos inéditos, né? Um conteúdo, uma curadoria de conteúdo preparada para você saber liderar com segurança psicológica e com isso construir ambientes de trabalho onde todos prosperam, certo? O link tá na bio, então quando terminar essa live, já vai lá, entra pro grupo VIP, eu tenho certeza que você vai ter acesso a uma série de conteúdos que vai te ajudar a desenvolver essa liderança segura. Certo? Então vamos lá, né? Então você já sabe, aqui eu tenho um roteiro, vou estar olhando aqui pro meu roteiro para não me perder, senão eu falo demais, né? E a ideia é estarmos juntos aqui ao longo de 30 minutos, né? Estaremos juntos. Tenho 3 tópicos para falar com vocês sobre esse tema da liderança que adoece, né? Sobre esses comportamentos comuns que ninguém percebe. E ao final tem quero mostrar para vocês, quero contar para vocês, né? O meu novo curso para líderes, o Gestão Segura, né? Que trabalha justamente essa questão de segurança psicológica, os riscos psicossociais, NR1, enfim, uma série de coisas, mas no final a gente conversa. Então fica comigo até o final, nesses 30 minutinhos, certo? Gente, uma coisa importante, assim, quando a gente fala, e às vezes assim, a gente fala tanto sobre que a liderança é isso, a liderança é aquilo, enfim,
Mas o fato, né? E eu não quero colocar todo o peso em cima da liderança, mas a gente precisa entender muito qual é o papel do líder dentro de uma organização, né? A liderança, ela não é, ou pelo menos não deveria ser, somente o lugar de poder, como muitas vezes a gente vê na maioria das organizações. O lugar de poder, de distinção, de personalização, né? O lugar hierárquico onde aquela pessoa se destaca perante os demais, enfim. Ela deveria ser, ela é, na verdade, um local, né? A liderança é um ser e estar, vamos pensar assim, que impacta, que influencia, né, diretamente os resultados da organização, diretamente a cultura organizacional, né, dessa empresa e, obviamente, as pessoas. E quando a gente fala para pessoas, a gente justamente precisa entender que esse líder, ele não pode ser mais somente o líder técnico, né? Ele não pode ser mais somente o líder que entrega resultado e o comportamento, qualquer comportamento serve em prol do resultado que ele entrega, mas ele também, além do técnico, além da entrega de resultado, ele precisa exercer a sua liderança e não só a sua gestão. Vamos pensar o seguinte, eu separo muito bem isso, né? Quem já me acompanha aqui sabe. Gestão tem a ver com eficiência, tem a ver com processo, tem a ver com resultado, acompanhamento de metas, a forma como você traz resultado. Liderança é sobre pessoas. E liderança é transformação. A grande questão é que se a gente, como líder, não entende sobre isso, não tem consciência sobre os nossos comportamentos, sobre a forma como a gente toma as nossas decisões, a forma que a gente impacta as pessoas emocionalmente, se a gente não tem consciência dos nossos comportamentos perante a pluralidade cultural da nossa equipe, não só geracional, mas cultural da nossa equipe, a gente tem um problema. E qual é o problema? O problema se chama riscos psicossociais, né? Que agora, na verdade, tem nome e está sendo aí cascateado aos montes, né? Antes a gente falava sobre, isso aumenta o nível de estresse, aumenta a ansiedade, enfim. Mas o que mesmo faz ambientar estresse, ansiedade, burnout, depressão no ambiente de trabalho? É os riscos psicossociais. E o líder tem um papel essencial nisso, né? Ele tem um papel essencial nessa influência do ambiente de trabalho, certo? Então, isso é importante da gente pensar. Então, o líder, sim, ele tem um papel de influência neste ambiente de trabalho. Bom, e aí a gente precisa começar a falar efetivamente das posturas silenciosas, né? Posturas silenciosas que deixam, que drenam, né, a saúde da equipe. E aqui eu separei para falar com vocês três, mas já deixo aqui o meu convite justamente para que você possa comentar aqui no chat que outras posturas silenciosas podem drenar, seja do seu dia a dia, seja que você percebe na empresa que você trabalha, ou que você já viveu, né? Não vamos assim, né? Pode ser coisas que você já tenha vivido, que alguém tenha contado para vocês tenham presenciado, enfim, que eu acho que também é um ponto importante. Deixem aí, eu separei 3. O primeiro deles é a indiferença quanto ao excesso de sobrecarga, o excesso de tarefas. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que todo mundo tem muita demanda, tem muita coisa para fazer. Mas a gente sabe que é o excesso, né? O excesso, a gente sabe que a exceção, eu precisar trabalhar um final de semana, eu virar a noite trabalhando, ou ficar horas além do horário. Outra coisa todos os dias eu preciso ficar muito além do horário, todos os finais de semana eu preciso fazer alguma coisa de trabalho, eu tô sempre envolvida com o trabalho, eu tô sempre trabalhando, eu nunca tenho um momento efetivamente meu, e efetivamente, né, então, e o meu líder tá olhando, tá vendo as entregas serem feitas, tá vendo o time sempre sobrecarregado e simplesmente finge que não vê, né, faz vista grossa. Então, esse é um tipo de comportamento que diz para a equipe que ela é invisível, né? Que ela não está sendo vista. Então, esse é um ponto. Outro ponto que também eu vejo acontecer muito é falta de feedback verdadeiro, né? De reconhecimento. Porque, assim, feedback corretivo, a gente tem aos montes, né? Para corrigir, para melhorar, de avaliação de performance, etc. A gente tem bastante, né? Agora, e reconhecimento? A gente tem...
Quantos aqui, o que eu mais vejo nas equipes que eu trabalho, né? Quantas equipes param para celebrar suas conquistas? Quantas equipes focam naquilo que está funcionando, naquilo que elas conseguiram fazer, em detrimento daquilo que falta e daquilo que ainda não andou, por exemplo, né? Tão importante quanto a gente olhar para aquilo que está faltando e para aquilo que não foi feito, é a gente olhar para as nossas conquistas. Ok, eu não consegui isso, mas o quanto, de onde eu saí, né? E muitos não fazem isso, né? Não tem esta visão, né, em específico. Então, a falta de um feedback verdadeiro faz o quê? Mostra que aquele empenho da equipe não faz diferença, né? A equipe tá se empenhando, tá fazendo, colocando além, né? Além do que... E isso entra muito, tem muito líder que diz assim, não fez mais do que obrigação, eu tô pagando para as pessoas fazerem isso. Ou não fez mais do que sua obrigação. Gente, hoje em dia, eu sempre digo, né? Se a gente for fazer aquilo que é by the book, né? Nossa obrigação, onde vai estar o nosso esforço, o nosso além, a nossa capacidade de protagonismo, a nossa capacidade de iniciativa, né? Todo mundo vai ser um profissional mediano, né? Então, todos nós, a gente vai entregar além do que a gente foi contratado, vai se envolver além, vai entregar além, vai querer, inclusive, né, usar da sua criatividade, das suas competências para poder fazer a melhor entrega, o melhor resultado. Quem é que não quer ver um bom trabalho sendo executado, né? Todo mundo quer ver um bom trabalho sendo executado, todo mundo quer ver o fruto do seu trabalho ali sendo colocado em prática, gerando frutos, né? Todo mundo quer. Então, a grande questão é que, e isso tem um nome, né? Dentro da segurança psicológica, ambientes de segurança psicológica, a gente fala que eles acabam trazendo algo que é o esforço discricionário. O que é o esforço discricionário? É o algo a mais que a gente quer, muitas vezes como líderes, que as equipes tenham. Entregar o algo a mais, fazer o algo a mais, não só aquilo que está estabelecido, ir além daquilo que está escrito, né? É isso. Só que aí, quando isso acontece, a gente não é capaz nem de reconhecer a equipe. A gente não é capaz de celebrar com a equipe isso. Muitas vezes ainda a gente penaliza a equipe, né? Porque talvez ela não tenha feito da forma como a gente disse que era para fazer, por exemplo, né? Já cansei de ver isso. A equipe atinge o resultado, supera o resultado que o líder passou e o líder chama a equipe e ainda dá um pito, né? Um xixi, famoso xixi, né? Por quê? Porque a equipe não fez do jeito que ele disse que era para ser feito, né? Então, ainda nós trabalhamos num modelo de liderança muito hierarquizado, personalista, né? Patriarcal, enfim, baseado no poder, ainda muito esse estilo de liderança que veio uma inspiração lá do exército, né? De comando e controle. Tudo isso que eu tô falando é o estilo de liderança de comando e controle. Acontece que hoje o mundo, né, e as pessoas que estão no ambiente de trabalho e pós-pandemia, está sendo exigido um estilo de liderança de fluidez, de agilidade, de observar e intervir, e não de comando e controle, né? Muito mais aberto ao diálogo, à troca, à colaboração. É fácil fazer isso? Não. As pessoas estão todas preparadas para esse modelo de liderança? Não. É uma construção. E por isso que o líder hoje, ele está sendo convidado a uma mudança, né? A ampliar a sua mentalidade, né? Para fora daquilo que ele estava acostumado. Uma das grandes preocupações, foi feita uma pesquisa pela Deloitte, que mapeou assim, quais são as preocupações dos principais CEOs, do mundo todo, enfim, eles mapearam uma série de empresas e quais eram as principais preocupações dos CEOs. E as duas maiores preocupações, o que estava norteando a mente dos CEOs, era a gestão de talentos, então como reter, como atrair e todas as questões que estão envolvidas em gestão de talentos. E a segunda, gente, a mentalidade do líder,
né? A consciência de que esse modelo de liderança baseado em comando e controle precisa ser alterado. Mas antes de eu falar em estilo de liderança, eu preciso promover para esse líder uma consciência sobre si mesmo, né? Para que ele efetivamente possa se enxergar nesse cenário e possa adotar uma outra mentalidade a respeito da liderança, quebrar determinadas crenças sobre a liderança, para que um novo modelo efetivamente possa surgir que responda aos desafios existentes da pluralidade, né, cultural que existe dentro das equipes. Então, pluralidade cultural e geracional que existem nas equipes, né? A gente precisa levar em consideração isso quando a gente está liderando. Gente, então, e aí, um outro ponto que são posturas silenciosas que drenam a saúde da equipe. Então, eu falei sobre indiferença ao excesso de trabalho, né, sobrecarga. Eu falei da falta do feedback e a liderança ausente, né, ou que evita conversas difíceis. Sabe aquela liderança que quando surge o problema ela some, você não sabe onde é que foi o seu líder, e ela meio que deixa que a equipe resolva sozinha, ou ela deixa que o problema se resolva sozinha, e fica todo mundo apavorado, todo mundo batendo cabeça, todo mundo tentando solucionar, dando o seu melhor, mas não tem um direcionamento claro de um líder que diga, gente, é isso aqui. Dê uma diretriz clara, não é fazer pelas pessoas, mas dê uma diretriz clara, um norte, para que as pessoas possam se guiar. Não, ele parte do pressuposto de que ele não encara as coisas como tem que ser, de frente, não encara o problema, não põe o problema na mesa, e ele automaticamente deixa a equipe a descoberto, né? E automaticamente, gente, o que isso traz? Isso faz deixar a equipe se virar sozinha, né? E isso me lembra muito também alguns líderes que dizem, sei como você vai resolver, te vira, né? Você já ouviu isso? Eu já vi muitas vezes, de muitos líderes que eu atendo, né? Que o líder acima estavam discutindo sobre o problema e a pessoa argumentando muitas vezes, né? Que olha, tentou isso, tentou aquele outro, o problema estourou, precisa de uma solução. E o líder do auge, né, do seu reinado, eu digo, né, do auge do seu reinado, sentado na sua cadeira, né, de monarca, né, e ele diz, não sei o que você vai fazer com isso, mas resolve, te vira, dá o seu jeito, só falta dizer, dá os seus pulos aí, né, enfim, né, gente, mas essa liderança que faz isso, ela causa o quê? Na equipe ou nas pessoas uma sensação de abandono, né, tô aqui sozinho. E aí, eu acho que aqui tem um ponto super importante. O Simon Sinek, no livro Líderes que se Servem por Último, ele traz esse conceito, né? Que a liderança, ela precisa ter um cuidado grande com a sua equipe, porque ali ela tem vidas sobre o seu comando, né? Ele fala justamente isso. Então, que o líder, ele precisa entender que são vidas, foram confiadas a ele, né? E ele precisa ter isso em mente para que ele esteja à altura dessa confiança que foi dada para ele. É muito interessante, gente, eu recomendo, inclusive, né, para quem quer entender um pouco mais sobre essa relação de confiança e conexão que precisa se estabelecer cada vez mais entre líderes e liderados para que ocorra uma boa e eficiente e produtiva, e inovadora, e leve gestão de pessoas, certo? Bom, e aí, gente, eu deixo justamente aqui um questionamento nesse bloco pra gente fechar, que é quantas vezes o nosso silêncio, né, ou quantas vezes a nossa ausência, o nosso silêncio é interpretado pela nossa equipe como desprezo, como abandono, como invisibilidade, né? Será que tem algo no seu comportamento que está causando essa sensação de invisibilidade da equipe, de abandono da equipe, né? No dia a dia? Acho que fica aí uma reflexão para vocês fazerem. Então, é super importante que toda vez que você evita algo, você faz com que a sua equipe se cale, né?
Mas ao mesmo tempo que ela se cala, ela sofre por dentro por ela não poder falar, por ela não poder se expressar. Então, acho que é super importante a gente ter isso em mente. Então, toda vez que eu me silencio, toda vez que eu me afasto, eu automaticamente faço com que a minha equipe se cale. E isso faz com que ela sofra por dentro. Então, isso causa adoecimento. Certo? Bom, segundo ponto, né? O segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês é aquele assim, como que o líder bem intencionado, ele pode, de fato, né, contribuir para o adoecimento. E aí, né, gente, a maioria daqui a pouco pensa assim, mas cara, eu não sou um líder que adoece, eu não sou um líder tóxico, né? Eu penso na minha equipe, mas é justamente isso, às vezes a gente não tem consciência daquilo que a gente está fazendo. A gente tem boas intenções, mas a gente não tá tendo a leitura da pluralidade cultural e geracional da nossa equipe, né? E a gente está pensando só com a nossa cabeça, dentro da nossa cultura e dentro da nossa questão geracional, que é um ponto importante que a gente precisa levar em consideração na liderança. Primeiro ponto aqui, né? Comportamentos de líderes. Gente, tem muito líder que tem dificuldade de posicionamento, né? Não tem assertividade, se sente inseguro, tem receio de falar como que as pessoas vão interpretar, o que elas vão pensar, enfim. E aí, o que acontece? Evita conflito, não traz problemas para a mesa, né? Quer em prol da falsa harmonia, não discute as coisas na frente, discute de forma velada, toma decisões por baixo dos panos, né? Arquiteta soluções no 1 a 1. Enfim, esse é um ponto que leva ao adoecimento. Por quê? Porque as pessoas sempre têm que estar ali, né? Marionete, né, gente? Lembra? Então, evitar conflitos em prol de um falso ambiente de harmonia, não trazer para a mesa os problemas e discutir abertamente, faz com que isso demanda muita energia. As pessoas têm que estar toda hora pensando, bom, como que eu vou levar, como que eu vou discutir? Primeiro a gente tem que consensar, primeiro a gente tem que preparar, porque se eu trago para uma reunião esse problema e tal, o líder não está preparado, puxa, isso vai instaurar a Terceira Guerra Mundial, né? Gente, olha a quantidade de energia que tem que se despender para isso, né? Eu tenho que falar com as pessoas individualmente, porque se eu falar no grupo, vai gerar conflito. Então, gera uma quantidade de energia, de perda de tempo, né, gente? Perda de tempo e de saco, né? Que as pessoas também cansam disso. Então, acho que esse é um ponto, né? Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é aquele líder que protege demais e infantiliza a sua equipe. Exemplo, né? O líder que acaba fazendo, tipo, tem muita coisa, né? Tá com alta pressão, tem muita coisa, ele pega e faz no lugar da equipe, né? Isso automaticamente é um caminho para a falta de responsabilização da equipe. Depois daí esse líder reclama que ele está sobrecarregado, que a equipe não faz nada sem ele, que ninguém pensa sem ele, que ninguém dá uma ideia sem ele estar junto, né? Que ninguém se compromete. Gente, o quanto esse líder está fazendo por essa equipe. Tá tomando, minha equipe não pensa sozinha. Ok, e se você não der espaço, nunca vai pensar, né? Então esse é um outro ponto. Né? Não tem uma intenção boa por trás, mas que no final das contas gera justamente um gap de responsabilização, de falta de iniciativa, de apropriação do trabalho e coloca a equipe num lugar infantilizado. O terceiro ponto aqui é algo que também muita gente já conhece, que é a questão do microgerenciamento, que vem sendo transmitido como uma questão assim de cuidado, né? Não, é que eu tenho padrões muito altos de qualidade para manter o padrão de qualidade, para manter uma entrega eficiente, eu reviso e refaço grande parte do trabalho da minha equipe. Ora, gente, quem faz isso, né, tá botando palavrinhas bonitas e uma intencionalidade querida, né, meiga, quase, né? Mas no final das contas, está bloqueando criatividade, autonomia, inovação, está cerceando sim, né? O esforço discricionário, está dizendo para as pessoas que assim, façam aquilo que eu penso, né? Eu penso, você executa, no melhor modelo, quem pensa que sou eu, você só executa, né? Como se tivesse do outro lado robozinhos, sem capacidade de pensar.
E no final das contas, o que acaba entregando para a equipe? Acaba entregando medo, insegurança, dependência, toda essa série de problemas, e isso ao longo do tempo causa sim o adoecimento, porque interfere diretamente nos fatores psicossociais do ambiente de trabalho. Então vocês percebem, gente, vocês estão percebendo que no final das contas é fácil pra gente cair nesse lugar de fazer com que o ambiente de trabalho, ele fique um ambiente de trabalho adoecido, se a gente não tem consciência do nosso papel como líderes, se a gente não tem consciência do nosso comportamento e assim, da pluralidade da nossa equipe, dos liderados, se a gente não conhece efetivamente cada um dos nossos liderados, se a gente continua liderando do modo que a gente liderava há anos atrás, se a gente continua nesse modelo de comando e controle, né, que o futuro do trabalho está cada vez mais pressionando e mostrando, olha, não é mais isso, né, que as novas gerações já, inclusive, estão pressionando para outro modelo. Se a gente ficar nesse lugar, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ter cada vez mais do passado no presente. Só que acontece que aquilo que a gente viveu no passado não existe mais. Não cabe mais no mundo moderno de tantas mudanças que a gente tem enfrentado. E aí corre-se o risco o quê? Da organização ficar obsoleta, estagnada, parar de crescer, né? Começar a ter inúmeros problemas relacionados a vendas, a engajamento, a retenção de talentos, enfim. Então, de fato, a gente precisa pensar cada vez mais, né? Que sem consciência, até a bondade vira algo tóxico. Então, não tem como a gente liderar sem ser um líder consciente. Não tem como a gente liderar mais sem ter segurança psicológica como pilar base da nossa liderança, né? Não importa qual o perfil de líder que eu tenho, mas na minha base eu preciso ter segurança psicológica para dar conta desses desafios todos. E por último aqui, o que realmente transforma, né, o ambiente? E aí, gente, chovendo molhado, né? O que realmente transforma? Primeiro ponto que eu separei aqui no momento que eu sou um líder consciente, que eu tenho essa consciência, eu automaticamente, eu me torno, vou aos poucos, um passinho de cada vez, mas eu preciso alinhar o meu discurso com a prática. Eu não posso, cada vez mais, dizer algo e fazer outro totalmente diferente, né? Como líder. Porque se antes o meu telhado era de vidro, hoje ele é de cristal, certo? Então, eu acho que isso é importante. Ele é uma camada fina, qualquer coisa quebra, né? Então, as pessoas elas estão de olho para aquilo que eu estou dizendo, né? Para aquilo que eu faço, para aquilo que eu pratico. E o exemplo, ele transforma muito mais a gestão de pessoas do que qualquer texto ou qualquer fala que você possa colocar para a sua equipe, né? Então, faça aquilo que você está dizendo. Pratique aquilo que está na parede da sua sala, por exemplo, né? Acima de tudo. Um outro ponto questões que transformam é você entender sobre segurança psicológica. Não há hoje como um líder não entender de segurança psicológica para fazer o desenvolvimento das suas equipes. Ele precisa ter segurança psicológica como algo diário, né? Ele precisa ter práticas diárias de segurança psicológica. Não há hoje no mundo de hoje. Que bom, Rede, que você está gostando. Não há como a gente liderar e encontrar aquilo que eu falei para vocês antes, a liderança com fluidez, com agilidade, a liderança que vai trazer espaços de diálogo, né? Que vai expor a sua vulnerabilidade de uma forma muito fortalecida, que vai criar ambientes colaborativos e onde todos prosperem, se não haver segurança psicológica na sua base, certo? E um outro ponto, gente, sim, o líder entender qual é o impacto que ele tem na cultura, né? E fazer com que a cultura organizacional, essa cultura de bem-estar com performance, ela possa ser uma cultura viva, não apenas escrita. Porque de cultura escrita tem um monte de empresa aí, né? Eu sempre digo, tem um monte de empresa GPTW,
né? Um monte de empresa com um troféu de melhores empresas para se trabalhar. E quando a gente vai conhecendo caso a caso e vai entrando um pouco mais dentro da empresa, a gente vai vendo que o ambiente é tóxico, que não é bem assim, que a liderança não dá muito espaço. Então, gente, viva, transforme a cultura em algo vivo, em algo pulsante, em algo que realmente é uma cultura de segurança psicológica, uma cultura que permeia bem-estar e performance, e não só uma cultura que tá bonita na parede e no papel, né? Para os outros verem, certo? Então, isso é efetivamente o que transforma. E o último ponto que transforma é a liderança entender, primeiro, o seu impacto, né? Entender que liderança não é gestão, não é resultado, não é processo, não é eficiência. Liderança é pessoas. Gestão, processo, resultado e eficiência diz respeito à gestão. E a gente precisa cada vez mais separar as duas coisas, senão é muito fácil a gente colocar a liderança no papel da gestão, no papel de resultado, de processo, de eficiência e esquecer das pessoas. Liderar é uma ação, liderar é transformação e exige pessoas, certo? Isso é uma coisa importante. Então, e aí vem um ponto importante que é papéis, né? Então, a gente precisa entender que escrita, papéis não protegem pessoas. Postura é que protege pessoas, né? Então, é o nosso comportamento que vai proteger a nossa equipe. É o nosso comportamento como líderes que vai blindar a nossa equipe de adoecimento e vai fazer com que a nossa equipe seja mais produtiva, tenha mais performance e efetivamente tenha bem-estar no ambiente de trabalho, tá? Existe uma pesquisa que eu separei aqui da Organização Internacional do Trabalho que ela justamente fala, né, que ambientes seguros psicologicamente trazem 24% mais produtividade, né, para a organização e 43% mais retenção de talentos. Então, esse é um ponto importante. Se a gente olha só esses números, gente, imaginem, 23% mais produtividade e 43% mais retenção de talentos. Isso é muito significativo para o dia a dia, né? E aí, eu quero deixar vocês com... antes da gente entrar aqui no bloco final, nos 5 minutinhos finais aqui, deixar uma pergunta, né, para vocês pensarem. Então, anota aí essa pergunta para você, depois de terminar a live, você ter ali 5 minutinhos e você começar a pensar assim, se existe no seu dia a dia algum tipo de comportamento, algum tipo de fala, algum tipo de expressão que mesmo que você acredite que de repente não tem nenhum problema, que você acredite que seja bem intencionado, pode estar contribuindo para o adoecimento da sua equipe. Então, para aí para pensar sobre isso. Existe algum comportamento, algum gesto, alguma fala que pode, mesmo que não seja de forma intencional, estar comprometendo aí a sua equipe? Pode estar contribuindo para a sua equipe estar mais estressada, mais ansiosa, não se sentir apta, enfim, né? Então, fica aí com vocês essa reflexão aqui. E algo que eu sempre tenho dito é que a consciência é, sim, o primeiro passo para que a gente possa, de fato, transformar a organização que a gente está, que a gente possa transformar o nosso ambiente de trabalho, transformar a nossa liderança e efetivamente quem, né, nesse movimento todo, quem não mudar a sua forma de liderar, achando, né, que isso é assim, daqui a pouco volta tudo ao normal, quem não muda o seu jeito de liderar, logo não vai ter mais ninguém para liderar, certo? Então ou você muda, ou daqui a pouco você não tem mais liderados. Então, acho que isso é importante, né? A gente ter consciência é o primeiro passo para essa transformação e pensar que se a gente continua achando que o mundo tá muito chato, essas novas gerações, e fica se justificando para ficar no mesmo lugar de comando e controle, ao invés de mudar o seu estilo de liderança, logo você não vai ter mais ninguém sobre a sua liderança, certo? Gente, e aí eu acho que vem um ponto, né, super importante aqui. A liderança,
tóxica ou a liderança que adoece, ela não tá em grandes eventos, né? Ela não tá em grandes escândalos, grandes conflitos específicos, né? Ela tá justamente em comportamentos silenciosos, em comportamentos que são ignorados todos os dias. E a grande questão é que a gente possa, sim, assumir o seu papel de forma intencional, né? Que cada um de nós possa ser um líder que lidere a partir da intencionalidade, a partir da consciência, para sim construir ambientes seguros psicologicamente e com resultados sustentáveis ao longo do tempo. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a fazer, né? Que eu quero te ajudar a construir. E foi justamente pensando nisso, com base nas atualizações da NR1 e dessa necessidade de mapear, diagnosticar, entender, né, e mitigar os riscos psicossociais que veio com a NR1, é que eu criei o Gestão Segura NR1, para que os líderes pudessem entender, primeiro, qual é o seu papel perante os riscos psicossociais, qual é o seu papel na saúde mental da sua equipe, qual é o impacto da sua decisão, do seu estilo de liderar para a performance e o bem-estar da sua equipe. Então, os líderes justamente entenderem qual é o seu papel nesse adoecimento, né? Porque eles têm um papel enorme no diagnóstico, na mitigação, no entendimento, inclusive em transformar as ações em práticas diárias, né? Então, justamente pensando nisso, é que esse curso, ele surge, né? Para mudar essa realidade, né? Para fazer justamente que os líderes possam ampliar a sua mentalidade de liderança a partir de um entendimento de que não é só mais técnica, não é só mais entrega de resultado, mas sim, eu tenho que ter técnica, eu tenho que garantir o resultado e eu tenho que garantir o bem-estar das pessoas que eu estou liderando. E eu, como líder, contribuo para o ambiente de trabalho. Como que eu contribuo? A partir do meu comportamento. Bom, mas como que os meus comportamentos, seja pela minha tomada de decisão, seja pela minha ação ou pela minha omissão, eu estou contribuindo para os riscos psicossociais, de alguma forma, né? Para ter riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, esse curso justamente é para auxiliar que os líderes possam liderar com segurança psicológica, né? Construindo ambientes de trabalho leves, produtivos e inovadores, levando justamente as suas equipes a esse engajamento contínuo e sem adoecer, né? Construindo esses ambientes onde bem-estar e performance possam estar juntos. Então, se você justamente quer entender como funciona isso, né? Ir além justamente das práticas legais, e construir diferencial competitivo, não só para a organização, mas diferencial competitivo para a sua liderança. Quando terminar aqui a live, é só você clicar no link da bio, tem mais informações para esse curso. Detalhe, gente, esse curso, ele é a primeira edição, então ele está sendo entregue online ao vivo, tá? Ele não é gravado, vai ser gravado depois, obviamente que eu entregar, mas você vai estar comigo online ao vivo, esclarecendo dúvidas, eu e você explicando, né? Nas mentorias. Vai ter 2 mentorias após finalizar o curso para eu te ajudar a implementar todas as questões que a gente viu no curso. Você tem um acompanhamento durante 90 dias, né, onde você pode questionar, tirar suas dúvidas, enfim, pelo WhatsApp. Esse curso ele tem 3 módulos, né, onde a gente vai falar sobre riscos psicossociais, como é que se faz a gestão, né, como é que é essa gestão segura, que vai falar sobre liderança, vai falar sobre esse novo padrão de liderança, como que você trabalha com a sua equipe. Tem o módulo de riscos psicossociais, né? Fala sobre a NR1 e o seu papel como líder dentro da NR1. Enfim, né? Uma série aí de informações, um curso muito completo para justamente ajudar você a liderar além da conformidade,
mas sim criando um diferencial competitivo para a empresa e para a sua liderança, se tornando um líder que justamente sai desse comando e controle e começa a dar os primeiros passos nesse lugar de maior fluidez e agilidade, que é o que está sendo exigido hoje da liderança. Certo? Então, se faz sentido para ti, vai lá depois no link da bio, clica. Qualquer coisa você pode me chamar aqui no direct, né? Se tá no grupo VIP, pode me chamar no WhatsApp também, fica super à vontade. Então, gente, eu quero deixar vocês aqui com uma pergunta que eu selecionei, que eu rascunhei aqui pra gente fazer, para finalizar, que é: a pergunta não é se você precisa mudar. Eu acho que fica muito claro aqui com tudo que eu falei que a questão não é se você precisa mudar a sua forma de liderar, mas sim é se você vai fazer isso a tempo ou se você vai esperar, né, os resultados caírem, ou a sua equipe pedir demissão, né, ou a sua equipe pedir socorro. Então a grande questão é isso: ou você muda enquanto existe tempo e você pode colher os resultados disso, ou você vai olhar a mudança toda ocorrer e você vai só fazer isso quando daqui a pouco não tiver mais remédio, né? Quando a equipe já pediu socorro, quando você tem uma série de reclamações de repente no canal de denúncias da equipe, quando você tem a equipe adoecida, quando você tem atestado, quando o resultado da sua equipe você já não consegue segurar. E aí, né? Você vai esperar o quê? Você vai mudar a tempo ou vai esperar que todas essas coisas ocorram para começar a se movimentar? Então vai lá, clica no link da bio, que eu te espero no Gestão Segura para a gente dar um próximo passo na liderança. Certo, gente? Então, boa segunda, até semana que vem. Tchau, tchau.